E aí? Ó, 3, 2, 1, claquete. Pode botar um presentinho aí, fazendo um favor, ok? Que hoje nós vamos falar o finalzinho do capítulo, né? Conforme eu disse para você, a gente ainda está resolvendo questões, vamos finalizar mais resoluções de exercícios hoje, mas tem duas pontinhas aí que eu não comentei com vocês, partes teóricas também, né? Que eu não falei para você. A primeira é sobre as superfícies equipotenciais, tá bom? Ah, mas a gente já viu isso. Tá, já vimos o que é. Superfícies equipotenciais. A gente já sabe que são superfícies de potencial constante. Superfícies equipotenciais. Se botou lá no coisa, vai botar aqui no plural também, né? Superfícies equipotenciais. Ô, bonitões, o que são superfícies equipotenciais? São superfícies que demonstram o potencial elétrico. Até aí a gente já sabe, ok? Mas uma determinação que a gente não falou aqui é com relação à analogia com o potencial da Terra. Se você captar o potencial do planeta Terra, aqui, Earth, ah lá, o potencial do planeta Terra, nós sabemos que nós temos aqui, né, de verdinho, as linhas de campo que caminham no sentido do centro da Terra, né? Assim ficou definido as linhas de campo. E em torno dessas linhas, fazendo 90 graus com elas, as superfícies equipotenciais. E aí eu não sei se o senhor reparastes, né? Mas à medida que a gente caminha a favor da linha de campo, o potencial tende a ficar cada vez menor. Então, de verdinho, nós temos aqui G, né? Porém, se o potencial gravitacional a gente viu como sendo GH, a gente já falou disso, à medida que a nossa altura, né, das linhas aí de potencial, à medida que a altura diminui, o potencial diminui também. Eu não sei se você concorda comigo que a altura para diminuir tem que ir descendo, né? Claro, tem que ficar mais perto da Terra. Só que o sentido de diminuir essa altura é o sentido favorável das linhas de campo. Então, ficou convencionado por Isaac Newton que, à medida que eu caminho a favor da linha de campo, o potencial tende a diminuir. Então, nós teríamos algo mais ou menos assim. Vamos colocar aqui representando para você. Potencial esse joule por quilograma, tá? Mas eu não vou colocar unidade aqui não, tudo bem? Então, potencial seria algo mais ou menos assim, ó. 500, 400, 300, 200. O que eu estou garantindo aqui para você? Que à medida que eu caminho a favor das linhas de campo gravitacional, G, as linhas verde, o potencial está diminuindo. Então, essa regrinha ficou convencionada através do potencial e foi escrita da seguinte forma: o potencial diminui a favor das linhas de campo. Fecha aspas. Ok? O potencial diminui a favor das linhas de campo. É o que está dito ali para a gente lá embaixo, perfeito? O potencial diminui a favor das linhas de campo. Claro isso?
tranquilo, né? Entendemos, GH, à medida que eu diminuo a altura, ou seja, me aproximo da Terra, o potencial diminui. Mas aproximar da Terra significa caminhar a favor das linhas de campo. E nesse sentido, também ficou convencionado para as cargas elétricas. É besbo? É claro que é besbo, ok? Tá aí. Só que nós temos para a positiva um campo que sai, a gente já viu isso, enquanto para a negativa um campo que entra, a gente já viu isso, né? E o que a gente tem em torno dessas linhas de campo? As superfícies equipotenciais. Ok? Do lado de cá, a mesma coisa. As superfícies equipotenciais. Não vou fazer toda a circunferência, não quero usar o lugar aqui embaixo para a gente colocar esse potencial elétrico que você já sabe que é medido em volt. Perfeito? Então, repare, o que eu sei em relação ao potencial? Eu sei que o potencial elétrico é K Q sobre D, sobre a distância. É o que nós aprendemos. Dessa maneira, então, o que eu preciso compreender? Eu preciso compreender que à medida que eu vou me afastando, ok? À medida que eu vou me afastando da carga elétrica, ou seja, à medida que a distância aumenta, o potencial diminui. Simples, normal, né? Se falar, Simon, então nada demais. É nada demais, perceba. À medida que eu me afasto da carga positiva, o potencial diminui. Só que olha que interessante, à medida que eu me afasto da carga positiva, eu estou caminhando a favor da linha de campo elétrico. Né? Eu não coloquei aqui para você em verdinho como sendo e o campo elétrico, nos dois casos, está lá. Então, o potencial diminui a favor das linhas de campo. Então, nós teríamos alguma coisa desse naipe aqui, ó. 100 volts, depois 80, 60, 40, colocando aí, né, de tanto em tanto, conforme eu fiz aqui embaixo, estou repetindo aqui em cima. O que está acontecendo a favor da linha? O potencial está diminuindo. Perfeito? O potencial está diminuindo. Próximo da carga, o potencial aumenta. À medida que eu me afasto, o potencial diminui. Só que a grande pegadinha é aqui. Porque se você analisar, à medida que eu caminho a favor da linha, ou seja, à medida que eu vou para perto da carga, o potencial tem que diminuir. E aí, quando a gente escreve isso aqui, ó, o aluno fica assim, o que está acontecendo? Ali, menos 100 volts, menos 80, menos 60, menos 40. Por que eu estou colocando aqui, moçada, potencial negativo? Quem pode me dizer? Por que a gente coloca potencial negativo ali? Porque a carga é negativa? Perfeito, porque a carga é negativa. Aí eu te pergunto, qual que é a pegadinha aqui? É que se você caminhar a favor da linha, de fato, o potencial está diminuindo matematicamente. Se você olhar menos 40, ao vir para cá, menos 100, matematicamente não é um número menor, mas em valor, aí você precisa vir para cá para lembrar que perto da carga, a distância pequena, o potencial é grande. Se você pensar que a carga negativa tem um potencial negativo, menos 100 é maior do que menos 40. Pertinho dela, um grande potencial de menos 100 volts. Mas matematicamente, olha a pegadinha, o potencial diminui a favor das linhas de campo. Então, no exercício para você
completar linhas de potencial, por exemplo, fique sempre ligado, né? Perto da carga positiva 100, à medida que eu vou me afastando, a favor da linha de campo vai diminuindo, e aqui, longe da carga negativa, à medida que eu vou me aproximando, também vai diminuindo. Mas em módulo, perceba, né? 100 volts perto dela. 100 volts perto dela. Mas matematicamente, menos 100 é um número menor que menos 40. Tranquilo ou confuso? De boinhas? Só teoria. Deus abençoa, né, Simon? Deus abençoe a América. Sempre. Você vai ver que dessa parte específica tem pouquíssima coisa na nossa maravilhosa. Pouquíssima coisa mesmo. Ok? Mas é uma parte que já derramou no pisme, né? Então é importante a gente ficar ligado. Na hora que puder apagar. Peraí, Simon, só tô terminando de copiar ali. 2 minutinhos. Debochada. Ô, Simon, Hum. tem como baixar só um pouquinho aí ó, a tela do computador para eu poder tirar print? Ah, bacana seu joelho. Não era do joelho, não? Não. Joelhinho tão redondo desse. Tão bonitinho. Isso, obrigada. De nada, B. Mete o printão aí, printoso. Tiago. Titico. Simon! Boa noite, né? Boa noite. Pensa num rapaz que tomou susto lá em Manhumirim, o dia que esse menino me viu, dentro de um carro. É lógico, do nada eu tô andando assim na rua com um amigo meu, tá Simon. Tiago, o Tiago, o Tiago. Foi deveras engraçado. Aqui, Sabe, você tinha que ter visto o desespero dele chegando em casa, contando depois. contando que topou comigo. Rapaz, aquele dia foi muito engraçado. Véio. Estávamos em Miami City. Ia falar um negócio que eu sei que é importante, mas esqueci. Então não deve ser importante. Simon, se quiser apagar, tá? À vontade. Obrigado, The Boss. Destruidora de paz. Simon, eu sou uma aluna tão calma, tão tranquila. Você é calminha. Mais calma que você, só Mariana Dutra. Oi, gente. Essa aí eu saio de perto. Eu tô calada. Sobrou até pra coitada. Ai, pai, eu ia falar um negócio importante mesmo pra vocês, mas esqueci. Aqui, continuando então a bagaça, hein? Último tópico para fechar a frente C. Acabou? Acabou! Acabou. Último tópico. Potencial elétrico no interior. Fechar, hein? Interior de um condutor. Oi. Quando você acabar a frente C, você vai ficar, tipo, fazendo exercício, revisando, ou vai passar pra frente B? B de bola. Ah, entendi. Mas na hora, assim, acabei, virei. B, sou B. Hashtag B, pinta a cara. Vamos B. Potencial elétrico no interior de um condutor eletrizado. Quase um título, né? Eu não sei se você compreende aqui, mas nós vamos falar aqui da blindagem eletrostática de novo. Porque no interior de um condutor eletrizado, em equilíbrio eletrostático, né? Depois que tudo se aquieta, e aí é claro que esse condutor eletrizado que a gente mais vai estudar é a esfera, não tem para onde correr, é a eletrização
homogênea que se dá dentro da esfera, a gente já sabe o que acontece eletricamente com o campo elétrico dentro desse cara. Agora a gente vai ver o que acontece eletricamente com o potencial elétrico dentro desse cara, que é a esfera eletrizada. Duas coisas completamente diferentes e que faz alguns alunos aí sentarem na graxa, principalmente quando pegam uma esfera eletrizada, né? Aí, vamos botar aqui positiva, né? Homogênea, distribuição de carga, pronto, tá lá. Nossa esfera sossegadinha, de boinha, ok? Aí o cara vem e fornece para você o gráfico do potencial elétrico nessa esfera. Ah lá, o potencial em função da distância. E aí, quando pega o gráfico, fornece algo assim. Olha que besta. Aonde aqui existe um valor de potencial e a partir do raio da esfera, vamos lá, botar 0 até o raio para você entender. Então, claramente aqui, ó, nós vamos representar essa distância como sendo de 0 a R, para você entender. E ele garante para você que de 0 a R, o que significa isso? Dentro da esfera existe potencial elétrico. E mais do que isso, o potencial é uma constante. E à medida que eu me afasto da esfera, o potencial vai diminuir mesmo, normal, através de V igual a KQ sobre D, conforme a gente já aprendeu. Mas a grande pergunta é por que aqui dentro nós temos uma região de um potencial chamado de constante. E aí a gente só vai precisar lembrar de uma parada que é muito importante para a gente. Porque se você lembrar comigo, eu vou demonstrar aqui rapidinho e depois eu vou apagar. Se você lembrar comigo, é possível calcular trabalho da força elétrica usando EQD. Aonde que eu posso usar EQD? Em locais onde o campo elétrico é constante. Tudo bem? Aí eu posso usar o trabalho para levar uma carga elétrica dentro de uma distância específica. Geralmente a gente vai utilizar muito isso aqui para linhas retas, perfeito? Dentro de um campo constante. Então pega uma carga aqui, leva ela até ali. Ah, dengoso safado. Pega uma carga aqui, leva ela ali, dentro de um campo constante, né, uniforme, bonitinho, show de bola. A gente trabalha. Mas também, em todo caso, e independente da distância, também dá para usar o QVAB, que é aquele VA menos VB que a gente tem chamado de DDP, diferença de potencial, tensão elétrica, voltagem, tudo isso, que é a parte importantíssima para o nosso bimestre 2, ou pelo menos para o nosso material 2. Se você igualar as duas paradas, porque tanto faz, tudo é trabalho, a gente tem a expressão Q vezes a DDP, a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, igual a EQD do outro lado, igualando as duas equações acima. Facilmente dá para perceber que nós temos carguinha de um lado e do outro. E aí a gente chega na expressão chamada de DDP, que é o que, moço? VA menos VB igual a ED. Então é a famosa equação do VED, que eu costumo falar aí o tempo todo, né? Ah, vamos usar o VED, né? Ou ED gay, ED viado, também não tem problema não. Então, essa equação do VED é a diferença de potencial entre dois pontos dentro de um local onde o campo elétrico é constante, uniforme. Aí, se você observar a nossa situação, eu tenho aqui dentro uma constância para o campo elétrico. Porém, você sabe que esse cidadão aqui está em blindagem. E o que acontece na blindagem? O campo elétrico no interior do corpo vale quanto?
Aqui, para quem for copiar, é E maiúsculo INT, int, de interior, tá bom? Com vermelhinho aqui talvez não fique tão evidente. Quanto vale o campo elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático? Pela gaiola de Faraday. Quanto? 0. 0. Muito bom. Vale 0. Só que sabe qual que é o defeito da maioria dos alunos? Se o campo elétrico vale 0, o potencial vale quanto? 0 também. Por quê? VED. Ali. Se 0 o campo, 0 potencial. Aí que a gente se engana. Porque se você aplicar essa equação comigo aqui, se zera o campo, eu tenho VA menos VB igual a ED. Se zerar o campo, 0 vezes qualquer distância, não vai zerar aquele termo todo? Então, reescrevendo, vai ficar VA menos VB igual a 0. O que significa isso, terceiro ano? Significa que se você pegar 2 pontos quaisquer aqui dentro, ponto A e ponto B, em qualquer lugar que você quiser pegar aqui dentro, tá? Aí, botei ponto A e botei ponto B. A diferença de potencial entre esses 2 pontos equivale 0. Não o potencial. Até porque, para uma diferença ser 0, o que eu tenho que afirmar sobre os potenciais? Os potenciais têm que ser o quê? Tem que ser iguais, Simon? Tem que ser iguais. É só você pegar esse menos VB e passar para o lado de lá. Não vai mais VB, e aí vai ficar VA igual a VB. O que significa 2 potenciais iguais? Constantes. E como é para qualquer ponto que você pegar aqui dentro, a física admite que entre 2 pontos quaisquer, se a DDP é 0, é nula, significa então que o potencial, aí é V, não é VAB, é V, o potencial no interior da nossa esfera será CTE, constante. Quanto que ele vale? O gráfico vai mostrar para você. Ou você mesmo pode calcular. Como, Simon? KQ sobre R. O potencial aqui, constante, é calculado como sendo KQ sobre R, o raio da esfera. E o potencial aqui, depois que eu estou fora da esfera, aí é KQ sobre D, a distância que você tiver. Mas no interior da esfera, a distância, né, do centro, que é onde a gente considera o centro de potencial, até a superfície, que vai ser o raio, você pode calcular esse potencial elétrico para qualquer esfera carregada usando K, Q sobre R, onde R é o raio da esfera e Q vai ser a carga da esfera. Ele vai dizer para você qual é a carga elétrica da esfera em questão. E nesse sentido, nós teremos aqui o que nós chamamos de blindagem eletrostática. O campo aqui dentro é 0 e o potencial constante. Grava isso, tá? Não decora se o campo é 0, o potencial é 0. Não, porque a fórmula do VED, que eu tanto falo com você, o V, que tem muito livro que nem coloca VAB, só vem o V mesmo, o V é a DDP, a diferença de potencial entre 2 pontos. E por isso, dentro do interior de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico é constante. O gráfico se dá daquela forma. Simon, Rapaz. Quê? baixa a câmera um pouquinho, por favor. Entendeu? Que matéria elegante, né, velho? Você tem que ver isso na faculdade. É muito doido. Simon, depois que a Ana resolver,
Gente, mandar no grupo. Depois já do quê? acabei. Só voltar a câmera pro lugar assim, um pouquinho mais pra cima, pra dar pra ver o título. Isso, obrigada. De nada. Fechou aí? Tirou aquele printoso? Eu tirei, tá, Simon? Essa parte não parece ser tão difícil, não, parece? Parece. Parece, sabe? Parece. Parece. Esse tipo de coisa aí só cai na faculdade de física, eletricidade, né? Engenharia elétrica. É? Engenharias, no geral, né, vai ver Física 4, Eletromag, vai estudar os princípios da eletricidade. Toda engenharia vê de Física 1 até a Física 4. Que bom, já sei do que eu fico longe, então. Do que eu vou correr, né? É. Abílio, a minha primeira bacharel. Hoje faço licenciatura. A minha primeira é bacharel, tá? Sou bacharel em Física, bacharel em Física aplicada à ciência dos materiais e sou especialista em ensino de Física. Esse é o currículo reduzido, entendeu? O Vitor Ramos. Sei que é, Vitão. E... Olha os caras, velho. Bacharelado é mais para pesquisa, né? Eu fui descobrir que eu queria aula depois que eu estava na faculdade. Bacharel é muito voltado para pesquisa, é o que eles chamam de física básica. Atualmente, né? Você vai estudar toda a física e tal, sem a parte da psicologia da educação, sem a parte do estágio em educação, né? Com mais matérias que se vêm na licenciatura, porque como na licenciatura a carga horária vai ter que entrar matérias de educação, muita psicologia, português também tem, né? Uma matéria que eu esqueço o nome toda vez, velho, que é planejamento, saca? Tipo, para aprender a fazer planejamento, esse tipo de coisa, também tem, mas tem um nome mais bonito, não é planejamento, não. Tem um nome mais bonitinho, a matéria. Aí você também vai estudar essas coisas e aí você não aprofunda mais dentro da física, entendeu? Porque a carga horária fica muito grande. Aí, por exemplo, na licenciatura a gente vai fazer física quântica, mecânica quântica. Aí eu vou fazer mecânica quântica 1. É quase isso, Maria Rita. Maria Rita perguntou se tem que vender a alma para passar. Mano, pelo amor de Deus. Entra em física, eu sempre brinco, parece que eles acorrentam sabe aquelas correntona grossa com aquelas bolas de ferro no pé para você não sair? Aí vai passando o período, você vai sentindo aquele negócio mais pesado ainda. É doideira sair de lá, vivo. Mas aí, por exemplo, na licenciatura eu faço mecânica quântica ou fundamentos de física moderna em algumas faculdades, né? Lá no bacharel você vai fazer mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, física moderna 1, física moderna 2, entendeu? Então essas matérias vão se aprofundando, né? Eletromagnetismo, na licenciatura você vai ver física 4, que é eletromagnetismo. Lá você vai ver eletromag 1, eletromag 2, teoria eletromagnética, entendeu? A ressurreição do eletromagnetismo, eletromagnetismo no inferno, como funciona, esse tipo de coisa, entendeu? Aí você vai por esses caminhos que na licenciatura não tem. A licenciatura é fácil? Não, né? Não é muito fácil, não é. Mas é diferente, né? É para quem gosta. Amadões, queria deixar um presente de feriado, Juliana. Um presente de feriado. Vamos ser professor, gente. Licenciatura é mais fácil. Um presente de feriado, eu não sei se eu passei, tá? Valeu, Abilhão. Depois, se você quiser, nós conversa mais. Lá na página 105, tem o exercício proposto, número 2, que eu não sei se eu passei para vocês. Eu queria que... Simon, eu quero engenharia. Como é que faz? Estudando para o Enem, surtar após ensino médio? Por aí. E vai surtar mais lá ainda.
Não tem base, gente, a faculdade. Vocês não têm noção do que é a faculdade. Ninguém tem noção até entrar lá, sabe? Eu brinco que é onde o filho chora e a mãe não vê, e é a pura verdade, tá ligado? Que na hora que o professor chegar e simplesmente começar uma matéria, você não tem isso aqui, ó, né? Ó, tem o começo, o meio e o fim. Não tem isso aqui, entendeu? Na hora que o cara chegar e falar assim, poxa, vamos ter provas de, por exemplo, de métodos, né? Métodos. Tem prova de métodos matemáticos, né? Ô matériazinha do inferno. Professor, qual capítulo? Tem prova de métodos matemáticos, sexta que vem. Não sei, sacou o que ele vai cobrar? E detalhe, ele cobra dentro do que ele está ensinando, né? Que provém de alguma bibliografia que ele segue ou da própria cabeça dele. Exercícios. Não existe. Eu passava aulas, semanas, meses, com o professor abrindo conta, abrindo cálculo, abrindo coisa no quadro, e ele nunca sentou para resolver para corrigir um exercício. Não existe corrigir exercício, não. Tem livros na biblioteca, você pega, você faz e tem tutor, né? Um cara que recebe bolsa da faculdade, ele se candidata, né? Você pode ganhar dinheiro com isso, se candidatando, passando por um pente fino lá, e o professor da matéria escolher você, através da sua nota, né? Você que já passou por aquela matéria, para ser tutor. Você vai ter um horário para atender aluno, né? Cara que chega lá com dúvida, você vai tirar a dúvida dele. Você, aluno, vai atender aluno, entendeu? É bem diferente, sabe? A questão de ser autodidata e tudo mais. Mas, enfim. Lá na página 105, dá uma bolotinha, você já marquei, tudo bem, né? Dá uma bolotinha no número 2, no proposto, página 105, número 2, proposto, tá ok? Na página 106, o número 5, proposto, número 5, né, da página 106, número 5, que eu não sei se eu marquei. E na página 107, o número 11. Quero muito que vocês façam, tá? Vocês podem reparar aí que praticamente todos eles já têm código, né? E os que eu marquei também têm, se você necessitar. Mas faça essa experiência aí dos propostos número 2, número 5 e número 11, tá? A gente vai debater um pouquinho sobre eles na semana que vem. Semana que vem a gente já começa a falar um pouco mais da frente B, tá bom? A gente já começa no revisional louco lá da frente B. Show? Obrigado pela ideia, tá? Desculpa por mais cedo. Mas vai dar tudo certo. Joia? Beijo, boa tarde, excelente feriado, excelente descanso, tá? Feliz Tchauzinho, Simon. Bom final de Páscoa. semana. Simon. Boa entrada de Tchau, ovos para Simon. vocês, tá? Tchau, tio Simon. Tchau, Thiago!